Bom dia, meu grupo veio falar um pouquinho sobre o texto ABC do SUS, Diretrizes e Princípios, e eu queria falar um pouquinho sobre o que há de novo na saúde. Entre as diretrizes políticas consolidadas pela nova Constituição do Cenário Nacional estão os fundamentos de uma radical transformação do sistema de saúde brasileiro. Transformação que foi um consenso na sociedade quanto à total inadequação do sistema de saúde caracterizado pelos seguintes aspectos: completa irracionalidade e desintegração das unidades de saúde com sobreoferta de serviços em alguns lugares e ausência em outros. Excessiva centralização implicando por vezes em impropriedade das decisões pela distância de Brasília dos locais onde ocorrem os problemas, recursos financeiros insuficientes em relação às necessidades de atendimento em comparação com outros países, desperdício dos recursos alocados para a saúde, estimando nacionalmente em pelo menos 30% produzido por incompetência gerencial, baixa cobertura assistencial da população com segmentos populacionais excluídos do atendimento, especialmente os mais pobres nas regiões mais carentes, entre muitos outros exemplos que o texto citou. A Constituição de 1988 estabeleceu pela primeira vez de forma relevante uma seção sobre saúde que trata de três aspectos principais. Em primeiro lugar, temos o meio físico, que são as condições geográficas, água, alimentação, habitação. Temos o meio socioeconômico e cultura, ocupação, renda, educação, por exemplo. Os fatores biológicos, idade, sexo, herança, genética, e a oportunidade de acesso aos serviços que visem a promoção, proteção e a recuperação da saúde. Em segundo lugar, temos a Constituição, que também legitima o direito de todos, sem qualquer discriminação, às ações de saúde em todos os níveis. A partir da nova Constituição, a única condição para se ter direito de acesso aos serviços e ações de saúde é precisar deles. E por último, mas não menos importante, temos a Constituição, que estabelece o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e é necessário que se entenda a lógica do SUS, como ele deve ser planejado e funcionar, né, para conseguir cumprir esse novo compromisso que é assegurar a todos indiscriminadamente. O que é o Sistema Único de Saúde, o SUS? É uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento de serviços e ações de saúde estabelecidas pela Constituição de 1988. O SUS não é sucessor do INAMPS nem tampouco do SUDS. O SUS é um novo sistema de saúde que está em construção. Por que sistema único? Porque ele segue a mesma doutrina em todo o território nacional sob a responsabilidade de três esferas: governo federal, estadual e municipal. As doutrinas do SUS são a universalidade, a equidade e a integralidade. Na universalidade, todo cidadão tem direito a todos os serviços de saúde. Na equidade, todo cidadão é igual perante o SUS, sem privilégios. Na integralidade, cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. Os princípios que regem a organização do SUS. Em primeiro lugar, a regionalização e a hierarquização. Eles devem ser organizados em níveis de dificuldade tecnológica sempre crescente. Os postos em uma área geográfica delimitada deve definir a população que vai ser atendida, observar se tem capacidade de atender essa população com excelência. Deve ter a participação popular e a complementaridade do setor privado quando necessário. Bom, agora eu vou falar sobre os gestores do SUS. Primeiramente, vamos entender o que são esses gestores. Então, os gestores, eles são entidades que estão encarregadas da implementação e também do bom funcionamento do SUS, com a intenção, de que ele aconteça, que ele seja organizado dentro daquelas diretrizes doutrinárias e dentro dos princípios estabelecidos pelo SUS. Então, esses gestores, eles vão estar nas três esferas do governo, no nível municipal, estadual e federal. Quem são esses gestores e quais são suas principais responsabilidades? Então, os responsáveis, ou seja, os gestores em cada um desses setores,
são, no nível municipal, os secretários municipais e os prefeitos. Eles são responsáveis pela programação, execução e também da avaliação das ações de saúde. Então, eles precisam planejar, averiguar e garantir que os serviços estejam sendo oferecidos em quantidade e qualidade adequadas às necessidades da saúde da população daquele município. Já partindo para o próximo nível, que é o nível estadual, os gestores são os secretários estaduais de saúde e eles são responsáveis pela coordenação das ações de saúde do estado, consolidando as necessidades propostas de cada um dos municípios por meio, por exemplo, de planos municipais, arrumando distorções e induzindo os municípios no desenvolvimento das ações. E no último nível, que é o nível federal, o responsável é o Ministério da Saúde. Eles são responsáveis por liderar as ações de saúde, identificando os riscos e também as necessidades de todas as regiões. E, além disso, eles também planejam, financiam e controlam o SUS para que, dessa forma, seja garantida a qualidade de vida para a população, para o povo brasileiro. E, além disso, é importante falar que nessas 3 esferas precisa ter a participação de representantes da população em todos esses níveis, para que as mesmas participem efetivamente da elaboração das políticas de saúde e no controle do seu andamento, para ver se tudo está funcionando da maneira que tem que acontecer. Bom, agora seguindo para o próximo slide, a gente vai entender quem é o responsável pelo atendimento ao doente e pela saúde da população. O responsável principal, ele é o município e através das suas instituições, tanto públicas como privadas. Então, se acontecer uma situação que o município for incapaz de resolver, dependendo do grau de complexidade desse problema, então ele deve encaminhar esse paciente, por exemplo, para o município mais próximo, que é onde vai ocorrer a integração entre municípios. E se o cenário ele for mais grave ainda, em uma situação hipotética, os setores das secretarias estaduais e o Ministério da Saúde, eles podem aí sim ser acionados. Seguindo para o próximo tópico, quem deve controlar o SUS? O SUS ele deve ser controlado pela população, a qual podem fazer reivindicações através de sistemas, como, por exemplo, mecanismos formais de avaliação. E esses sistemas eles devem ser criados pelos gestores. E, além disso, o Poder Legislativo e os gestores das 3 esferas do governo, que a gente tanto falou, fazem parte dessa fiscalização. E para que tudo isso ocorra, é necessário que tenha a democratização das informações, para que todos possam participar e fazer esse controle do SUS da forma adequada. Agora você pode estar se perguntando, de onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? O dinheiro ele vem dessas 3 esferas do governo. A escala federal, os recursos provêm do orçamento da Seguridade Social, e esses recursos eles são divididos em 2 partes. A primeira, ela é retida para investir e custear as ações federais, e a segunda parte, ela é repassada às secretarias estaduais e municipais de saúde, de acordo com alguns critérios que vão ser estabelecidos. Indo para a esfera estadual, os recursos repassados pelo Ministério da Saúde, eles vão ser somados com aqueles que já foram guardados pelo próprio governo estadual, dinheiro esse que vem, por exemplo, da Receita Federal, e da mesma forma que acontece lá com o federal, esse dinheiro ele vai ser dividido em 2 partes. Uma vai ser guardada para as ações e serviços estaduais e a outra ela é repassada para os municípios. E, finalmente, por último, na escala do município, vai ser a responsabilidade dos municípios pegar esse dinheiro que foi repassado para eles e já os guardados e usar da melhor forma para o benefício da população. Por fim, vamos falar das ações a serem desenvolvidas. Bom, a atenção à saúde no Brasil ela é historicamente focada na prestação de serviços médicos, na cura e a partir da procura de serviços. Mas o conceito abrangente de saúde, definido na nova Constituição, deve guiar uma mudança progressiva desses serviços. Então, passando de um modelo centrado na doença e na procura, para um modelo de atenção integral à saúde. Um modelo que olhe para todo, baseado em ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação.
fica muito clara a necessidade de reconhecer as principais características da população, não só um perfil epidemiológico em termos de doenças, mas também o perfil socioeconômico e os hábitos e estilos de vida da população. Para garantir isso, é necessário o desenvolvimento de ações através das instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e até mesmo pelos indivíduos. Agora vamos falar um pouco dessas ações. Primeiramente, a promoção, que se baseia em ações que propaguem o conhecimento na área da saúde. Então, por exemplo, aulas de educação da saúde sexual nas escolas, o estímulo a bons hábitos, como alimentação saudável e atividade física, entre muitos outros. E isso deverá ser propagado de uma maneira ideal para cada público-alvo, ou seja, com uma linguagem adequada e através dos meios de comunicação disponíveis, sejam eles cartazes, propagandas de TV ou até mesmo palestras. Agora, o campo de proteção tem como objetivo acompanhar o estado de saúde da comunidade. Então, procedimentos como a vigilância epidemiológica e sanitária, controle de vacinações, saneamento básico, exames médicos, entre outros. Isso tudo para garantir a qualidade dos serviços, do meio de trabalho, do meio ambiente, de produtos, desde a fiscalização de alimentos e agrotóxicos até dos cosméticos, para eliminar fatores de risco à saúde e promover o bem-estar da sociedade. Já as ações de recuperação representam todo o diagnóstico e tratamento existentes, sejam para doenças ou acidentes de qualquer natureza. Essas ações são exercidas pelos serviços públicos de saúde e de forma complementar por serviços particulares. Elas envolvem as consultas médicas e odontológicas, vacinação, exames de diagnóstico e tratamento, inclusive internação em todos os níveis de complexidade. Isso deve corresponder às necessidades básicas de cada região para que seja oferecido a todos. Agora, a reabilitação é sobre a recuperação total ou parcial da reintegração do indivíduo, tanto na saúde, tanto em seu ambiente social e na sua atividade profissional. Para isso, são usados, além dos serviços hospitalares, os comunitários, para a reeducação e treinamento do reabilitado, através de programas específicos. Todas essas ações citadas agora, em conjunto, são o que deve ser a saúde pública moderna. Bom, para promover essas ações, alguns procedimentos devem ser naturalizados na população de risco, tendo em vista que existem grupos que estão na margem da sociedade e que por isso são mais ameaçados, como por exemplo os menores de 1 ano, gestantes, idosos, trabalhadores urbanos e rurais sob certas condições de trabalho e por aí vai. É disso que vem o conceito e a prática dos programas de saúde, que são a parte da produção geral das ações da saúde pelas instituições, unidades e profissionais da área. Os programas de saúde são eficientes para a população-alvo, mas somente quando as normas nacionais e estaduais respeitam as condições sociais, epidemiológicas, institucionais e culturais existentes, seja no nível regional ou microrregional, e assim passando por todas as adaptações necessárias. É isso, muito obrigada pela atenção.